Ele disse: sejam santos, como eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. E pena que é uma doutrina pouco pregada. Mas, graças a Deus, nós vamos finalizar essa doutrina hoje. Eu convido você a abrir comigo em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3. No domingo passado, nós vimos o que significa santificação, vimos como ela ocorre, não é? Os três posicionamentos, e hoje nós vamos nos deter sobre dois princípios que precisamos considerar acerca da santificação. O primeiro princípio a ser considerado acerca da santificação é que a santificação é o processo final da salvação. A santificação é o processo final da salvação. Diz assim o Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses: pois a vontade de Deus, às vezes a pessoa fica querendo saber qual a vontade de Deus para mim. Está aqui. Nós já vamos revelar para você hoje. Hoje é o culto da revelação. Você queria saber qual a vontade de Deus para você? Está aqui. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque contra todas estas coisas, como antes já avisamos e testificamos, o Senhor é o quê, irmãos? O Senhor é o vingador. O negócio é bruto, hein? A gente, quando quer se vingar, e a gente se vinga, né? Às vezes com... Não adianta, você pode ser o crentão, mas uma hora você fala, não, eu vou pegar... O cara te dá uma tiradinha, você fala, mas eu vou dar uma tirada nele também. Isso é vingança. Quando a gente, sem poder, sem como que eu posso dizer? Sem poder, sem essa bagagem, autonomia de um Criador, a gente já faz as nossas malandragens vingativas. Agora, quando você olha para isso daqui, é para causar espanto para aqueles que estão vivendo de modo relapso a vida cristã. Porque o que o autor está falando aqui, o que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando, é que Deus vai vingar aqueles que são falsos crentes, aqueles que estão manchando a santidade de Deus. Porque lembram do primeiro texto que nós lemos em Hebreus? Se não me engano, Hebreus capítulo 12, verso 14, sejam santos como... Não, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, quando a gente se faz... Obrigado aí, Juliano. Quando a gente se faz de falso crente, nós estamos manchando a santidade de Deus. As pessoas olham para um falso crente e ela vai dizer o quê? Ser crente como este, ou servir a Deus como este, de jeito nenhum. Deus está dizendo que aqueles que mancham serão vingados. Pois Deus não nos chamou, verso 7, para a impureza, e sim para
a santificação. Portanto, quem rejeita estas coisas não rejeita uma pessoa, mas rejeita a Deus. Como é gostoso a gente poder pregar um tema desse sabendo que ele vai nos ferir, ele vai nos colocar no paredão, e você não pode rejeitar o que eu estou falando, porque não sou eu que estou falando, é as Sagradas Escrituras. E ele está dizendo, se você rejeita aquilo que está sendo dito através das Sagradas Escrituras acerca deste tema, santificação, você não está rejeitando uma pessoa, você está rejeitando a Deus, que também dá o Espírito Santo a vocês. Então, esse texto aqui, vocês podem perceber que Paulo começa o verso 3 apresentando a vontade de Deus, aí do verso 4 até o verso 6, você vê o Paulo apresentando a responsabilidade humana na santificação, e do verso 7 até o verso de número 8, você vê o Paulo falando da justiça divina. Então, Paulo envolve a pessoa de Deus, ele começa apresentando Deus, mostrando a nossa responsabilidade, e depois ele finaliza, ele conclui o seu pensamento sobre santificação, mostrando que Deus fará justiça, que Deus é um Deus que vinga, que pune. Então, como eu disse aos irmãos, o processo final da nossa salvação é a santificação, ou seja, você e eu devemos ter na mente que a razão de tudo o que Deus fez na obra da cruz do Calvário, ele fez não só com uma razão, mas ele fez com um propósito. E qual é a razão? Qual é o propósito? Acabei de ler. É a nossa santificação. Para que nós pudéssemos ser santos, porque quando fomos criados, o Gênesis diz, em Gênesis, que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Antes do pecado, a imagem e semelhança de Deus era perfeita em nós. Nós não possuíamos os atributos incomunicáveis de Deus, que são aqueles três, onisciência, onipresença e onipotência. Mas nós possuímos e possuímos os atributos comunicáveis, que é amor, bondade. Nós possuímos isso. Mas quando o Adão e a Eva cometem aquele pecado, isso foi manchado, isso foi destruído, isso foi deturpado. A imagem de Deus que havia em nós, ela ficou deteriorada por causa do pecado. O sentido ali do pecado é um espelho grande. As mulheres que gostam muito de espelho, né? Amam espelho. Então, a imagem era como se fosse aquela de um espelho grande. E o pecado é como se fosse uma pedrada no espelho, que quebrou aquele espelho em várias partes. Você consegue ver a imagem, mas a imagem deturpada, distorcida. Por isso que todos nós temos em nós coisas de Deus. Se você entrar numa penitenciária, por mais bandido que seja aquele homem que está lá preso, ele tem atributos comunicáveis de Deus dentro dele. Porque nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então nós não podemos, de modo algum, separar essa doutrina da santificação das outras doutrinas, como a doutrina da justificação. Santificação e justificação, adoção, eleição, elas estão todas ligadas uma à outra. Quando nós tentamos separar isso, nós estamos destruindo o propósito
e a razão maior da obra redentora de Cristo no Calvário. Para que nós, então, fôssemos restaurados à imagem de Deus, Jesus precisou se oferecer. É isso que o autor, o evangelista João, no capítulo 17, abra lá comigo, João 17, não tem barulho melhor do que o farfalhar de folhas. Então você traga a sua Bíblia de papel, para que esse barulho seja audível no nosso meio. 17, João 17, 17 e 19. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Verso 19. E a favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, se Cristo não tivesse se oferecido na cruz, nós não teríamos a verdade para nos libertar. Nós não teríamos possibilidades para tornarmos santos, porque só através desse oferecimento, dessa separação de Deus através da pessoa de Cristo, foi-nos possibilitado, foi-nos dado a condição para que pudéssemos experimentar essa imagem restaurada dentro de nós. Por isso que Cristo foi separado para esta grande obra. Então, a doutrina da santificação, ela abrange muito mais do que só apenas perdão, do que só apenas salvação. Ela vai tanto mais longe do que estas coisas, que o propósito maior dela é de nos tornar igual a quem? A Cristo. Por isso que o fim da salvação do homem é a santificação. E essa vai acontecer totalmente após a nossa partida aqui desta terra ou o nosso encontro com Cristo. Como eu gostaria que acontecesse antes da nossa partida, né? Sem morrer, termos o nosso corpo transformado. Ai, aleluia. Mas isso eu não sei se vai acontecer. Será? Então, nós precisamos e não podemos separar. E isso se torna algo prático, porque é impossível alguém dizer que é participante do corpo de Cristo, que é participante da vida cristã, que ele é salvo, mas ele não vive em santificação, ele não busca a santificação. É impossível, não tem como eu dizer que faço parte, que sou salvo, que fui perdoado na cruz do Calvário, que meu nome está escrito no livro da vida, mas eu vivo uma vida que não condiz, que não se aplica. Não temos como dizer que somos salvos se não estivermos buscando a santificação. Então, este é o grande problema que muitos querem. Eles dizem, olha, eu fui perdoado, estou salvo, mas eu vou deixar para buscar a santificação depois. Como? Como? Tem como fazer isso? Não tem como. Por quê? Porque eu não posso buscar a santificação que está dentro do pacote depois, porque ela é uma característica da presença do Espírito em nós. Se o Espírito, que é santo, está em nós, como que ele vai nos permitir viver uma vida pecaminosa? Então, olha só, como que eu posso ler Romanos capítulo 8, verso 30? Romanos capítulo 8, verso 30, dizendo assim:
E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Como que eu posso ler isso daqui? Dizendo, olha, eu sou um predestinado, porque Deus me chamou. E Deus me chamou e eu fui justificado. Mas eu fui não só justificado, como eu também serei e terei o corpo glorificado. Mas espera aí, eu não posso dizer que eu tenho só uma coisa dessas. Ou eu tenho todas, ou eu não tenho nada. Eu não posso separar essas doutrinas. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Olha que texto lindo esse. Mas vocês são dele. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça. Haveria perdão sem Deus punir o pecado? Haveria perdão? Não. Justiça aqui é esse sentido. Então, nós somos dele em Cristo, que fez sabedoria, justiça e o que, irmãos? Santificação e redenção. Então, não há como separarmos estas coisas. Aqui demonstra realmente se somos nascidos de novo ou não. Então, qual é a base correta para nós buscarmos o perdão de Deus? A base correta para nós buscarmos o perdão de Deus é quando há em nós uma percepção de nossos pecados. Há em nós uma percepção, porque o Espírito Santo nos convenceu de que nós realmente somos pecadores e estamos separados de Deus. Então, estes que recebem esta percepção do Espírito Santo, eles chegam-se a Deus, sabendo que eles estão ali, não porque eles são melhores do que os outros, eles estão ali porque eles foram convencidos de suas mazelas, eles foram convencidos de que há um Deus que há de julgar vivos e mortos, de que há um inferno preparado para os ímpios. Então a base do perdão é essa. A base do perdão é que o pecador chega-se até Deus sabendo que ele pecou, que ele foi além, que ele ofendeu a santa lei de Deus. Isso é pecado. Isso é convicção de pecado. É você saber que você está indo contra a santa lei de Deus, a santidade de Deus. E quando nós chegamos a Deus desta forma, todo o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração é transformado. As nossas atitudes, o nosso pensamento, aquilo que a gente fazia, a gente já não faz mais. Não é assim que o autor aos Coríntios, o Paulo mesmo vai dizer, em 2 Coríntios capítulo 5, as coisas velhas se passaram, tudo se faz novo. Agora a gente vive uma vida que não é mais aquela vida antiga. A gente já não está mais debaixo daquela escravidão. Por que nós não estamos mais debaixo daquela escravidão? Porque no momento em que fomos convencidos dos nossos pecados e confessamos os nossos pecados, Cristo, através do Espírito, passa a habitar em nós. E a vida que a gente vivia, agora já não é mais aquela que a gente vivia. Por quê? Porque a vida que a gente vivia era uma vida velha, uma vida subjugada. Agora nós pertencemos a um outro grupo de pessoas, a um grupo que foi separado. E o desígnio de santificação é isso, essa separação. É algo que foi separado, tirado
do meio do todo. Então, você que é cristão, você que é jovem, você que é adolescente, você que é criança, nós não podemos ir naquela que todos estão fazendo. Nós não somos todos, nós fazemos parte de um grupo que foi comprado, de um grupo que foi resgatado por um alto preço, de um grupo que não foi convidado apenas e comprado com dinheiro. Então você não é todo mundo. Você é alguém que foi selecionado por Deus e não vive mais como todo mundo. Este é o sentido que Paulo está dizendo aqui. Então, qual é a forma correta de nós falarmos do Evangelho, de nós evangelizarmos? A forma correta de evangelizar, irmãos, não é oferecer apenas alívio do perdão, o alívio do pecado, o alívio da culpa. Não. Esta não é a forma correta. A forma correta é nós oferecermos, sim, aquilo que é completo. Ó, até o Google está respondendo aí. É nós oferecermos aquilo que é correto, o total. Eu vou falar do perdão? Vou, mas junto do perdão, eu preciso também já engatar a santificação nessa alma, para que essa alma, ela continue caminhando na direção correta, que é Cristo, que é Cristo. Então, a santificação é essa separação que deve fazer parte do nosso evangelismo. E foi assim que Paulo fez. Na primeira mensagem que Paulo prega em Tessalônica, capítulo 1 de Tessalonicenses, a primeira mensagem que o Paulo prega foi essa. Verso de número 9. 1 Tessalonicenses 1, 9. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares, Paulo está falando acerca deles, dos apóstolos, né? Porque no que se refere a nós, os apóstolos, as pessoas desses lugares por onde eles passaram, falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês. E como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, as pessoas que mudaram o mundo foram pessoas que falavam do poder salvador de Cristo, mas falavam da necessidade de uma nova vida. Já pensou essas pessoas dizendo que elas eram cristãs e continuando servir aos ídolos? Já pensou a pessoa dizer que é cristã e ela continua no mundanismo, no paganismo? É isso. Não tem como, uma coisa não casa com a outra. Paulo está falando isso aqui. Em 1 Coríntios, capítulo 6, 1 Coríntios, capítulo 6, Paulo também, quando prega aos coríntios, ele vai falar isso. Capítulo 6, verso 19 e verso 20. É uma coisa que a gente precisa saber, nós não pertencemos mais a nós mesmos. Você não é seu. Eu não sou meu. Paulo vai dizer assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nós devemos encarar a vida cristã assim, irmãos. Eu não sou meu. Sabe o que isso significa, em outras palavras? Simples.
Se nós realmente estamos em Cristo, se realmente Cristo está em nós, eu não posso dizer assim, eu vivo do jeito que eu quero. Eu vivo do jeito que eu bem quero. Esta é uma fala de um mundano que não está debaixo do controle de seu Senhor. Ele não foi comprado. Ele não tem essa sensação de que ele pertence a alguém, porque ele é dono do seu nariz. E por isso vai ralar o nariz, vai quebrar o nariz. Você pode ver que todas as pessoas que dizem assim, eu sou dono do meu nariz, mais cedo ou mais tarde, ele aparece com o nariz torto, no sentido de viver, no sentido de vida. Paulo está dizendo, vocês não sabem que vocês não são de vocês mesmos? Eu não ando mais do jeito que eu quero andar. Agora, como eu não sou mais de mim mesmo, eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço a Cristo, um irmão tem toda a liberdade para chegar em mim e me exortar quando eu estiver vivendo a vida de pecado. A palavra de Deus, ela tem toda a autoridade e liberdade para me confrontar quando eu estiver contra os princípios das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque eu sou governado por Deus, eu pertenço a Deus. E se um homem de Deus, uma mulher de Deus, chega me exortando através das Sagradas Escrituras, dizendo, esta não é uma roupa decente para você, minha irmã, este não é um comportamento legal para você, meu irmão. Eu preciso acatar, eu preciso me sujeitar, porque eu pertenço a Deus. E se eu pertenço a Deus, a minha reação tem que ser a de obediência. E aí a gente vai saber se realmente, não é? Nós estamos em Cristo e se Cristo está em nós. Quando somos exortados, quando a palavra de Deus nos confronta, nós precisamos ter essa noção. E o segundo e último princípio a ser considerado é uma pergunta que precisamos responder. Como é que a santificação se processa em nós? Como é que a santificação se processa em nós? Então, nós precisamos ser criteriosos, como eu disse a vocês no início. Porque na regeneração, na regeneração, adoção e justificação, nós não fazemos nada, nós somos passivos, nós recebemos de Deus. Deus nos escolhe, Deus nos convence, Deus nos justifica. Agora, na santificação, como no arrependimento e na fé, nós temos uma participação, porque o Espírito nos convence, e nós tomamos a atitude, pelo convencimento do Espírito, vamos até Deus. Na santificação, a mesma coisa. Se você pega o texto de Hebreus, no capítulo 12, como eu havia mencionado, você vai perceber vários verbos de ação. Façam, rejeitem, abandonem, se desamarrem, sempre nesse sentido, demonstrando que nós temos uma ação, uma participação. E na santificação é assim que acontece. A santificação é primariamente uma ação da Santa Trindade. Tanto Deus opera, quanto Cristo e quanto o Espírito Santo.
Eu separei pelo menos 3 textos para a gente ver esta operação da Santa Trindade. 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Verso 23. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o Espírito, aqui é o Espírito Santo, Primeira Tessalonicenses 1, 23. Eu virei aqui, estou no 2. 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz o santifique em tudo, e que o Espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui a gente vê Paulo falando da obra de Deus para nos santificar. Hebreus capítulo 13. Hebreus 13, verso de número 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, aperfeiçoe vocês em todo o bem, para que possam fazer a vontade dele, que ele opere em nós o que é agradável diante dele, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. O autor aos Hebreus está dizendo que Jesus Cristo é o meio, é a obra, é através desse sangue, desse sacrifício, que nós podemos ser santificados. Porque ninguém pode se aproximar a Deus, até Deus, sem derramamento de sangue. Então, Cristo também é esse santificador. Outro texto, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 13. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Espírito, pode ver que na sua Bíblia está o Espírito com letra maiúscula. Então, a gente percebe essa obra da Santa Trindade trabalhando para este propósito maior, que é a nossa santificação. Então, o nosso Senhor morreu por nós para nos santificar, para que, através de sua morte, pudéssemos então ser condicionados, recebermos condições para que também fôssemos santificados e nos tornássemos parecidos com Ele. Alguns pensam, não é, que a obra de Cristo se encerra na regeneração. A pessoa foi regenerada, está salva, agora é só esperar Cristo. Não, meu irmão, isso é um equívoco. A obra de Cristo continua dia após dia. A santificação é uma luta constante, diária, da gente contra a nossa carne. Essa é a luta que Paulo fala em Gálatas, entre a carne e o espírito. Se você está vivo, enquanto nós estivermos vivos, a guerra continua. A guerra continua. E a santificação, ela exige de nós, sim, uma participação, um esforço, uma luta diária e constante. 2 Coríntios, capítulo 7. Tem só mais 2 textos. 2 Coríntios, capítulo 7.
Talvez este seja o texto fundamental para mostrar que a santificação, ela exige de nós uma participação. Verso 1. Diz o Senhor Todo-Poderoso: portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Purifiquemo-nos, aperfeiçoando. Você percebe todos estes verbos indicando ação da nossa parte. O Espírito impulsiona. O Espírito nos leva a fazer isso. Então, a santificação exige uma atitude, um posicionamento de cada um de nós. Não espere a santificação cair do céu sobre a sua vida. Não adianta ficar orando pedindo: Deus, eu quero ser santo, Deus, eu quero ser santo. Não adianta. Nós precisamos nos posicionar. Saber aonde são os nossos pontos fracos. E, se precisar, fazer o que a Bíblia diz. Em alguns lugares a gente precisa fugir da aparência do mal. Em outros a gente precisa resistir. Então nós precisamos desta orientação das Sagradas Escrituras. E uma coisa é certa, irmãos: o nosso posicionamento só é possível por causa do Espírito Santo. Porque se não fosse o Espírito Santo, nós, primeiro, não nos posicionaríamos. E sem o Espírito Santo, nós nos tornaríamos legalistas. Mas com o Espírito Santo, que é o espírito de equilíbrio, de moderação, Ele dentro de nós, através das Sagradas Escrituras, nós temos os limites para não nos tornarmos legalistas e nem libertinos, mas através dele, operando em nós, fazermos aquilo que realmente é a vontade de Deus. E o último texto, para nós finalizarmos. 1 de Pedro, capítulo 1. Você é cristão? Se você é cristão, se nós que estamos aqui dizemos e afirmamos que somos cristãos, então é nosso dever lutar e obedecer ao nosso Senhor. A partir do verso 14, 1 de Pedro 1, a partir do verso 14. Como filhos, o que, irmãos? Faz um risco bem grandão assim na sua Bíblia, em obedientes, como filhos obedientes. Eu não estou pedindo para você me obedecer não, queridinho. Estou pedindo para que nós obedeçamos às Sagradas Escrituras. Obedeçamos aquilo que o nosso Pai, se é, como diz o Ricardo, se é que somos filhos dele. Então, se é que somos filhos dele, obedeçamos. Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente. A pessoa diz que é filha de Deus, mas vive como a vida antiga. Que filho de Deus é esse? É que tem dois deuses, né? A Bíblia chama, tem o Deus deste século, que é um Deus com letra minúscula, e tem o Deus criador de todas as coisas. Então, você tem que saber que se você não está vivendo em obediência à palavra de Deus, realmente você é filha de Deus, mas do Deus deste século, do Deus com letra minúscula, não do Deus criador dos céus e da terra.
Não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em alguma coisa que fizerem. É isso que está escrito aí na Bíblia de vocês? Olha, eu sou crente em algumas coisas. É o crente meia boca. Eu sou crente em algumas, não, em tudo o que vocês fizerem. Porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. E se vocês invocam como Pai aquele que sem parcialidade julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês, sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nestes últimos tempos em favor de vocês. Que coisa mais linda, irmãos. Olhando para esse texto aqui, eu me lembrei, para finalizar, eu me lembrei de uma das histórias do Abraham Lincoln. Abraham Lincoln foi, se não me engano, o 16º presidente dos Estados Unidos. E ele tem muitas histórias lindas. Ele, aos 9 anos, os seus pais perderam tudo. Ele era muito pobre. Ele foi até cortador de lenha. Ele pegava livros emprestados dos seus amigos para estudar em casa, para aperfeiçoar os seus estudos. Até que se tornou presidente dos Estados Unidos. E Abraham Lincoln tinha um filho, ainda pequeno. E esse menino tinha um amigo que era pobre, um garoto de rua. E um certo dia, o filho de Abraham Lincoln chega para esse garoto da rua, que era seu amigo, e diz assim: vamos morar na minha casa comigo. E pega esse menino de rua pelas mãos e vai entrando no portão da casa presidencial. E os guardas olhando aquele garoto sujo, mas que estava segurando a mão do filho do presidente. Quem vai parar? O menino está com o filho do presidente, deixa o menino entrar. E esse garoto pega o filho de Abraham Lincoln, pega esse menino, vai mostrar os jardins, e os guardas olhando tudo aquilo. Vai, mostra os jardins, entra para dentro da casa, chega para o pai e diz: pai, esse meu amigo é um menino de rua, não tem família, e eu trouxe ele para morar em casa. E Abraham Lincoln diz: hoje, então, você vai morar com a gente, você vai ter uma família. E aquele menino foi feliz para o resto da vida. Irmão, a gente se encanta com uma história dessa. Mas o que é que Cristo fez comigo e com você? Nós não tínhamos condições alguma. Ele nos pega pela mão para nos levar a andar não em jardins feitos por mãos de homens, mas Ele nos pega pela mão para nos caminhar em ruas de ouro. Não para ver casa de presidente, mas para assistir e ver as mansões celestes. Não para ser filho de Abraham Lincoln, mas para ser filho do Deus que criou todas as coisas. Ah, que Jesus fez por nós, irmãos. E a gente não se dá conta dessas verdades. A gente se contenta com as coisas dessa terra.
Qualquer coisinha dessa terra tira aquilo que é essencial, aquilo que é primordial, aquilo que é mais importante na nossa vida. Cristo te pega pelas mãos. Você já está caminhando com Ele? Ele já te chamou? Você está seguro na mão dEle? Ah, irmão, como que é bom eu ter essa certeza no meu coração. Eu sei de onde Ele me tirou. É como o Davi disse, que ele estava num charco de lodo, mas Ele o pegou e o colocou com os pés firmes sobre uma rocha. Você está com seus pés em cima dessa rocha? Você tem essa certeza? Você já está andando com Ele? Você sabe que se você fechar os olhos hoje, o seu destino eterno está selado? Se você estiver segurando a mão dEle, irmão, você vai passar pelos portões celestes. Se tiver anjo para tentar barrar, ele não vai conseguir te barrar, porque você vai estar segurando na mão daquele que te comprou. Você vai estar segurando na mão daquele que derramou sangue, um homem das mãos furadas. Quem vai te parar? Ah, quanto privilégio, irmãos. E quantas pessoas que estão aqui dentro, caminhando para o inferno, ouvindo tudo isso, sabendo que tem um Deus vivo, que vai julgar, que vai punir, que vai destruir o pecador. Está brincando de ser crente. Que tristeza. Eu vou pedir para o grupo de louvor, eles vão cantar uma música, depois eu quero orar com vocês. Vamos nos colocar em pé para a gente cantar. Esse louvor foi cantado hoje pela manhã. Depois dele eu quero orar com vocês. Tudo que eu vivi
todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Ele é a paz da minha estrada, doce companhia do meu coração, o ombro amigo onde despejo as minhas mágoas, o meu sorriso mais sincero, esperança a cada novo amanhecer, o amor seguro que ninguém pode roubar, que minha boca esteja cheia da sua palavra, seja o tema incansável da minha canção, que minha vida só aponte esse nome, só aponte a Cristo. Tudo que eu vivi, todos os amores, terras que pisei, amigos que ganhei, não, nada é melhor. Não, nada me falta, eu encontrei meu Cristo. Tudo que eu vivi, todos os castelos, tudo que alcancei, tudo que eu nem sei, nada é melhor. Não quero mais nada, eu encontrei o meu Jesus. Amém. Nós cantamos algo tão importante, porque tudo o que nós temos, tudo o que nós conseguimos, vai ficar aqui. Só uma coisa nós vamos poder levar. Nós vamos poder levar o melhor: Cristo. Só que eu quero te fazer uma pergunta. Comparado aos seus títulos, comparado às suas posses, comparado ao seu patrimônio, ao seu tesouro, quanto você tem de Cristo? Quanto nós temos de Cristo? Será que nós somos tão ricos de Cristo quanto das ilusões passageiras dessa vida? Porque o que nós vamos levar é Cristo. Eu quero nessa noite orar com você. Baixe a sua fronte. Tem alguém nessa noite que está convicto de seus pecados? Tem alguém nessa noite que está com o seu coração ardendo como nunca na sua vida? Se você é esta pessoa que está ouvindo de modo tão claro que você precisa mais de Cristo e se entregar a Cristo, segurar na mão de Cristo para atravessar essa vida. Você sabe que a vida que tem vivido é uma vida que desagrada a Deus. Os pecados entristecem a Deus. Se você sabe, está convicto de que você precisa do perdão de Deus, e você precisa do auxílio do Espírito Santo para viver a vida em santidade,
quero orar com você. Baixa a sua cabeça. Talvez você deseja nessa noite se reconciliar com Deus, ou se entregar a Deus como nunca. Faça comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, estou convicto dos meus pecados. Eu me arrependo profundamente pelo Espírito do Senhor. E peço-te, perdoa os meus pecados, Senhor. Me dê a paz contigo e a paz que só o Senhor tem. Transforma o meu jeito de viver. Faça-me uma nova criatura. Coloque o teu Espírito dentro de mim, para que a partir de hoje eu seja um novo homem, uma nova mulher. Senhor, aquieta o meu coração e faça-me teu filho. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Senhor, se alguém nessa noite aqui fez esta oração com sinceridade, e o Senhor está chamando esta pessoa, que nessa noite o Senhor possa segurar a mão dessa pessoa e fazê-la trilhar por um caminho novo, em que as pessoas à sua volta possam olhar e dizer: o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ela? Que as pessoas possam ver Cristo. Senhor, e nós que já estamos na caminhada, ajuda-nos, Senhor, a abandonar o pecado que tão de perto nos rodeia. Ajuda-nos, Deus, a viver uma vida santa, uma vida limpa, uma vida pura, uma vida em que o Senhor tem prazer. Senhor, guarda os nossos lábios, guarda a nossa mente, o nosso coração, guarda a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Ajude-nos a viver de tal modo que eles sintam desejo de servir o Deus que nós servimos. Ó Senhor, abençoa a nossa comunidade. Faça dessa comunidade uma comunidade de um povo santo. Que nós sejamos conhecidos nessa cidade pela santidade, pela vida que agrada ao Senhor, não por outra coisa, mas pela santidade do Senhor. Leva-nos, Deus, com temor e tremor, a buscar a tua face e a servir ao Senhor enquanto vida tivermos nessa terra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a sua vida. Tenha uma excelente semana.